Agora o Náutico em destaque para você aqui na Jornal. Alô, Igor Moura, boa tarde para você, Igor. Fala, amigo, forte abraço pra você, um abraço pra todo mundo ligado aqui na Rádio Jornal. No assunto é futebol primeiro tempo, quarta-feira, que começou com um susto, né? Para todo mundo que faz parte do Clube Náutico Capibaribe, porque o vice-presidente de futebol do Náutico, Eduardo Granja, segundo a nota oficial do próprio clube divulgada esta manhã, se sentiu mal e foi levado a um hospital ainda nesta quarta-feira, de ontem para hoje. E segundo essa nota oficial do Clube Náutico Capibaribe, enviada pela comunicação do clube, o Eduardo Granja está bem, vai fazer os exames necessários para o fechamento do diagnóstico. O clube vai prestar todo o suporte necessário visando a sua pronta recuperação o mais breve possível e, no momento oportuno, a família prestará maiores informações. Portanto, felizmente é um quadro estável, Eduardo Granja está bem, o vice de futebol do Náutico, mas ficará sob observação em um hospital nas próximas horas, no decorrer do dia de hoje, e as informações serão passadas pela família do Eduardo Granja e pelo clube, como está, no caso, o seu quadro de saúde. O mais importante é que o Eduardo Granja tem quadro estável no momento. Enquanto isso, o Náutico trabalha para o próximo compromisso nessa temporada, que acontece sábado, 5h30 da tarde, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, com transmissão da TV Jornal SBT. Repito, 5h30 da tarde no próximo sábado, jogo que pode significar classificação alvirrubra para as quartas de final da Copa do Nordeste. Só que é o seguinte, começa hoje o processo de possível classificação do Náutico para a próxima fase do Nordestão, né? Isso porque, num jogo atrasado da quinta rodada, o Confiança vai receber na Arena Batistão, em Aracaju, o Bahia. Bahia já classificado nesse caso, né, e praticamente líder do grupo B, o tricolor da Boa Terra, que vem de uma vitória importante no último sábado diante do São Paulo por 2-1 em Salvador, e não vai utilizar hoje nem os reservas em Aracaju. Um time repleto de garotos, o time sub-20 que vem jogando o Campeonato Brasileiro da categoria. Esse time, comandado pelo Leonardo Galbis, será utilizado diante do Confiança. E é o seguinte, Náutico precisa secar a equipe proletária. Se o Confiança perder o jogo, o Náutico vai para a última rodada dependendo das suas forças, porque vai continuar no G4 da competição. Se der empate no jogo de hoje em Aracaju, o Confiança ultrapassa o Náutico, chega à quarta colocação, manda o Náutico para quinto, o Bahia garante matematicamente a primeira posição do grupo B e o Náutico vai depender de resultados ou vai precisar golear o Bahia na última rodada em Salvador para garantir a classificação. Agora, se o Confiança vencer, aí complica mais a vida do Náutico. Confiança vai a 10, empata em pontos com CSA e Ceará, e o Náutico provavelmente vai para a última rodada precisando vencer o jogo contra o Bahia em Salvador e torcer por uma derrota do CSA, uma derrota do Ceará ou uma derrota do Confiança. Se algum desses clubes chegar a conseguir um empate na última rodada, por exemplo, o CSA empatar com o América em Natal, o Confiança ao menos empatar com a Juazeirense em Juazeiro e o Ceará ao menos empatar com o já eliminado Sampaio Corrêa em São Luís, aí o Náutico precisaria tirar o saldo. Só que o saldo do Náutico é muito ruim por conta dos 4-1 que tomou no Rei Pelé para o CSA. O Náutico tem um saldo negativo de 2, então teria que ter uma goleada aí para se classificar, enfim, uma situação que ficaria bem complexa para o Timbu garantir a classificação. E fica o mistério e a pergunta: qual time Rogério Ceni vai colocar em campo no próximo sábado diante do Náutico? Se o time sub-20, se força máxima, já que o Bahia só volta a jogar na quinta-feira da semana que vem, né? No próximo dia 14, contra o Bragantino em Bragança Paulista, ou o time repleto de reservas? Rogério Ceni respondeu essa pergunta. No próximo jogo contra o Confiança, nós não vamos utilizar os jogadores que vêm jogando mais constantemente. Nós só vamos ter alguns atletas mais jovens que vão, junto com os jogadores sub-20, vão para esse jogo, tá? É um momento que nós estamos há 133 dias trabalhando, com 41 jogos feitos. Os jogadores nunca tiveram mais do que um dia, muitas vezes trabalham 14 dias sem ter um dia de folga. Eu sei que nós somos privilegiados de trabalhar com futebol, mas por mais que o corpo mental eles precisam de um descanso.
Então nós vamos fazer uma programação para que no jogo de quarta, os mais jovens, como Cauã, como Juan Pablo, para a gente também poder olhar esses jogadores, né? Junto com alguns jogadores do Sub-20, que nós temos dentro do nosso calendário temos o espaço para usar esses jogadores, vamos fazer esse jogo contra o Confiança. E aí nós vamos começar a trabalhar, nós vamos dar uma folga um pouco mais extensa para eles agora, depois desse jogo, e vamos começar uma preparação visando o jogo de Náutico e Bragantino, tá? E aí a gente vai tentar não repetir jogadores, fazer com que todos tenham tempo, desde os garotos mais novos contra o Confiança, mais um grupo contra o Náutico, e fazer um treinamento específico para daí a gente poder dar as 2 semanas, 15 dias, como nós programamos, de livre para eles, mas aproveitar dar uma carga, dar 3 dias de folga e aproveitar dar uma carga de treinamento para que a gente possa, contra o Red Bull, finalizar essa primeira fase. E aí voltar a trabalhar, porque talvez tenha até um jogo, né? Pode ser que tenha um jogo de quartas de final de Copa do Nordeste, até mesmo antes do jogo do Atlético Mineiro. E na volta vão ser 10 jogos em 30 dias. Então nós temos que usar o máximo que a gente pode, o que a gente tem de melhor para esse ano, que é o nosso elenco. Palavras do técnico do Bahia, Rogério Ceni, falando sobre o jogo de hoje, sobre o jogo contra o Náutico e também sobre o jogo contra o Bragantino. Portanto, nas entrelinhas, ao que deu para entender, né, pelo menos do que falou o Rogério Ceni, hoje, Sub-20, contra o Náutico, serão utilizados garotos e atletas com pouca minutagem do elenco do Bahia, reservas do elenco atual, enfim. E força máxima só será utilizada e trabalhada para o jogo contra o RB Bragantino, antes daquele período de férias que a CBF vem impondo aos clubes que não estão jogando o Mundial de Clubes. Náutico será reforçado para esse duelo de sábado em Salvador, né? O técnico Hélio dos Anjos tendo a semana inteira para tentar ao menos recuperar alguns dos lesionados. Paulo Sérgio, Caion devem ser reforços para o duelo na lista de relacionados para a viagem à Bahia. Muriel volta à meta titular do Clube Náutico Capibaribe depois de cumprir suspensão no empate com o ABC 0-0 na Série C em Natal. Outro detalhe, Matheus Silva, zagueiro contratado que vem treinando, será regularizado e deve formar dupla de zaga na sua estreia com a camisa Timbu, sábado contra o Bahia, ao lado de Carlinhos. São as últimas do Alvirrubro, aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo.